Jandiro, a gente está se aproximando do final. Eu gostaria de te colocar uma última questão. Vai haver desdobramentos do Gaúcho Era Gay mais para? Desdobramentos Você dá continuidade, por exemplo, a essa ordem, a essa questão cronológica? Você pretende focar com mais detalhe em algum elemento, retomar com mais detalhe algum elemento do Gaúcho? Eu estava tentando ali na parte médica, mas como eu disse, os espaços de memória desses acervos, eles são... a gente tem muita dificuldade de acessar, tanto que uma área médica é a área psiquiátrica. Então, o Hospital São Pedro, todo o arquivo dele, embora o Hospital Psiquiátrico São Pedro, né, o antigo manicômio aqui do Rio Grande do Sul, para onde a oralidade sempre diz que foram mandados os LGBT durante um bom tempo, precisaria de uma pesquisa aprofundada para realmente entender se sim ou não. Mas o acervo deles, as fichas, enfim, as anamneses dos pacientes ali, elas, mesmo que tenha passado mais de 100 anos, elas não estão disponibilizadas. Então, a categoria médica tem um poder muito grande de se fechar em relação a isso. Esse é um tema que eu gostaria de ter aprofundado e de ter acessado alguns acervos que me bateram a porta na cara. O tradicionalismo, eu vou confessar que eu gostaria mesmo que alguém fazendo doutorado abraçasse e que depois eu pudesse referenciar essa pessoa, claro, complementando aqui ou ali alguma coisa, mas eu não tenho, sabe quando alguma coisa não te é palatável, quiabo, não sei quem não gosta de quiabo, quem não gosta de alguma comida, eu não tenho vontade nenhuma, nada me desperta nesse momento a entrar nesse tipo de leitura. Então, é uma pena, porque ali teria um gap. Logo depois disso, eu tenho muito interesse. Logo depois disso, começa na década de 50 a formação de grupos intelectuais LGBT no Rio Grande do Sul, grupos de outras áreas das artes plásticas. Então, tem vários grupos que começam, inclusive depois vai ter a militância, né, no final do século passado, e ali eu tenho um material bem vasto guardado, reunido já para trabalhar. Teria muito interesse em trabalhar nisso, mas aí teria um gap se eu fizesse uma sequência, teria que ser um livro específico sobre um assunto, um tema específico. E esse também foi, 1950, 1960, 70, também foi um dos gatilhos, uma das coisas que me impulsionou a fazer essa pesquisa lá atrás. Além da falta da referência no João Silvério Trevisan, Rio Grande do Sul, do James Green, coisa e tal, eu percebi que tem uma série de pessoas LGBTQIA+, que saem do Rio Grande do Sul e que vão fazer a diferença no Sudeste. A gente tem vários que participam do Lampião, por exemplo, a gente tem Francisco Bittencourt, a gente tem o próprio João Antônio de Souza Mascarenhas, que veio do Rio Grande do Sul, que era gaúcho, participou do Lampião, participou de toda a discussão ali da descriminalização, né? Então, da descriminalização, não, da retirada do CID, né? Então, me interessa muito naquela época porque teve essa migração toda desses LGBT para o Sudeste. Por que tem essa fantasmagoria que o Didier Eribon, em reflexões sobre a questão gay, fala, por que tem essa fantasmagoria do outro lugar, que todos os gays do Rio Grande do Sul, quase todos, o Caio Fernando Abreu também foi um deles, o Valmir Ayala foi um deles, por que eles tinham essa idealização pelo Sudeste? Né? Se o contexto regional realmente era homofóbico a tal ponto de eles não se verem representados ou não terem a vida facilitada que eles precisavam, ou se essa fantasmagoria do outro lugar, na verdade, tem a ver com uma idealização também da praia, né, da socialização de um ambiente onde tinha, além da possibilidade cultural, tinha esses atrativos que o Rio de Janeiro, que a capital, que a ex-capital ainda exerce hoje, né, sobre a gente. Isso, para mim, é algo complexo que poderia ser muito bem estudado, poderia sair um livro magnífico. E lá no início eu pensei que eu ia chegar até ali, chegar nesse povo, mas eu não alcancei. Pode ser que um dia eu faça isso, mas é muito custoso, Morando, é muito custoso. Da onde vai sair, da onde a gente vai se... Eu disse agora que saiu um evento em Porto Alegre falando sobre o mercado do livro. Acho que a gente precisa discutir isso, claro, agora tem esses editais, está todo mundo correndo atrás desses editais, mas a gente não consegue ser autossuficiente, né?
A gente não tem uma lógica dentro da esquerda progressista ainda que é de compartilhamento, que é aquela coisa, não, vamos fazer um xerox, não sei o quê, porque vamos compartilhar o PDF. A gente não consegue ser autossuficiente, então chega um momento que isso bate na porta. Por mais vontade que você tenha, eu fico pensando, nossa, eu vou ter que ir para Porto Alegre, deslocar com o meu carro, uma gasolina daqui até Porto Alegre e voltando, ou um hotel para fazer uma pesquisa, e daqui a pouco você fica 2, 3 dias e o acervo não te dá resposta nenhuma, porque acontece muito, né? Você folheia e não encontra nada. Isso tem um custo elevadíssimo. Teve uma época da minha vida que eu era uma pessoa despirocada, entre aspas, que eu não pensava nisso. Hoje, se eu penso, eu acho que eu gastei um apartamento razoavelmente bom nessas pesquisas. Então, eu não sei se, na idade que eu estou hoje, eu vou ter possibilidade de me aventurar e de jogar dinheiro para o alto, como eu fiz no passado, quando eu não me preocupava com isso. Hoje, você já se preocupa. Não, o futuro, INSS, como é que é alguém que não tem filho, daí precisa ter uma conta precisa ter uma reserva, tem outras preocupações. A vontade mas a gente é muito limitado por outras coisas, pela materialidade do que está no entorno. Então, assim, vontade não me falta, mas a viabilização, eu acho que ela está muito distante do que nós deveríamos ter para ser promissor e que para mais pessoas tivessem vontade de publicar. Tem gente que publica uma vez, vê a experiência e nunca mais. Não, isso aqui é fria. É gelado, nunca mais eu vou publicar. Mas eu acho que a nossa sina está em escrever e publicar. Eu, daqui, fico torcendo para que você escolha esses desdobramentos da movimentação artística a partir aí da década de 40, 50, 60, enfim. Que você, algum dia, opte por levantar... Bom, material, certamente você já tem um vasto material levantado, mas escrever sobre essa movimentação artística, essas correntes aí ao longo da década de 40 em diante. Jandir, eu gostaria imensamente de te agradecer pela participação aqui nessa conversa, nesse bate-papo sobre o seu novo livro. E gostaria que você deixasse aqui alguma referência de onde as pessoas interessadas, seja quem está assistindo agora, seja quem vai assistir mais tarde, pelo canal do YouTube do Museu Bajubá, alguma forma de as pessoas terem contato, poder comprar, adquirir o Gaúcha era Gay, Masbá. O Masbá pode ter qualquer entonação, né? Cada um emite ele de uma forma. Deixa eu te falar uma coisa. A gente falou, quer dizer, eu falei pelos cotovelos, mas a gente não chegou a entrar dentro do assunto. Isso é um pouco perverso meu, mas de vez em quando eu digo assim, mas se tu quer saber o que está escrito, pega e lê. A gente falou mais sobre como se deu a produção, o que levou à produção, então o diálogo acabou nisso, em vez de necessariamente entrar nos tópicos, né? E às vezes eu tenho esse pouquinho de maldade. Eu digo, a pessoa me convida para um evento e eu digo, o que é? Não, quero que tu fale sobre o que tem escrito no meu teoria. Mas ninguém vai comprar para ler o livro, está tudo escrito que eu quero falar. Eu posso falar sobre o que me motivou, como é que foi a produção, quais foram os empecilhos, coisa e tal. Mas o meu livro ele foi publicado por um edital da SEDAC, pela editora bem jovem, que é a Estúdio Mar. Então, a Estúdio Mar está conhecendo o mercado, essa coisa toda. Ele teve uma primeira impressão que praticamente está acabada, não tem nenhuma previsão de ter uma segunda impressão, e tem, se eu não me engano, ainda, para quem é de longe, a possibilidade de entrar ou no Instagram da Estúdio Mar e pedir se ainda tem algum volume, ou talvez na Amazon tenha ainda algum que foi disponibilizado por lá. Eu mesmo tenho só ciência de que foram reservados alguns volumes para o lançamento da Feira do Livro, que já tinha sido um acordo feito meses atrás. Então, na Feira do Livro de Porto Alegre, dia 14 de novembro, às 16 horas, a gente vai estar lá e vai ter um determinado número, acho que são 2 dezenas, que vão ser para... nem é lançamento, porque já foi lançado, já, né? Mas é um evento que existe. Mas não tem, assim, uma notícia, por enquanto, de uma reimpressão.
né? Não tem nada. Então já está meio que assim, eu achei no sebo, vai ser uma primeira edição rara, vai vender futuramente por um preço bem bacana, porque nem eu consigo. Às vezes aqui uma livraria aqui de Lajeado me pediu e eu disse, eu não tenho mais. Essa primeira edição realmente ela está aqui, ali, em alguma livraria onde foi deixado e não vendeu. Talvez a editora tenha, e aí diretamente com ela tenha alguma reserva, ou pegaram numa livraria onde não vendeu, trouxeram de volta, mas tem pouquíssimo no mercado ainda, quase. Que pena. Tomara que a Estúdio Mar, então, preveja rapidamente aí uma reimpressão do seu livro. Tentando encontrar alternativas, tomara que sim. E aí a gente já faz aquilo que o escritor é expert em fazer, a gente já revisa o texto. Ai, que tristeza. Amplia ele. Muito bem, Jandir, muito obrigado pela sua presença, aí, pela sua participação. Um grande abraço para você e espero que a gente possa se encontrar em outros momentos, em outros eventos. Obrigado, Luiz. Boa sorte aí nos teus projetos. Eu sei que eles estão a 1000 e são maravilhosos, pelo que eu sei. Obrigado pelo convite. Muito obrigado a você. Uma boa tarde a todos, a todas e a todos, e até a próxima.